Eusébio é o meu nome. Estou aqui para falar da morte do Elvino Dias e Paulo Mbangu, entre outros que foram mortos. Irmãos, escutem bem. Cada um de nós tem um presente muito importante que o Criador Celestial deu. Deus. E é mais importante, esse presente é mais importante que qualquer coisa aqui na Terra. E este presente, de tanto ser importante, não existe nenhum à venda. Não existe nenhum igual à venda. Porque se tivesse esse presente à venda, todos ricos materialmente iriam comprar. Cada pessoa iria comprar dele. Ia comprar presente dele. Por isso é muito importante esse presente. É um presente precioso. Não existe esse presente à venda. Estou a falar da vida. A vida é um presente que o Criador Celestial deu a cada um de nós. E não existe este presente à venda. Entendeu? Você que está me escutando deve saber valorizar a vida. Saiba valorizar a vida. Para ser direito, nenhuma ordem do mundo que um homem dá a um outro homem tem o poder de te dar a vida. Essa ordem, nenhuma ordem do mundo tem o poder de dar a vida. Uma ordem que alguém dá para você cumprir. Essa ordem, nenhuma delas tem o poder de te dar a vida. Nenhuma ordem pode ter o poder de dar a vida a um homem. Estou a falar da vida e não dos bens materiais. Porque se a vida fosse bens materiais, cada um teria a vida dele. Cada um teria uma parte dele escondida para poder viver mais. Mas a vida não são os bens materiais, não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro, o avião, não é a vida. A vida você não compra, mas sentimos. A vida não se compra. É algo que a gente sente, estamos vivos. Estou a falar da vida. Não os bens materiais. Para ser direito aos meus irmãos polícias, a ordem é igual a qualquer coisa que existe no mundo, que existindo e depois deixa de existir. O problema não está na existência das coisas ou a não existência das coisas. Não é o problema. O problema agora está em como encaramos as coisas na sua existência. Como é que nós encaramos essas coisas quando elas existem? Aí está o jogo. Encaramos essas coisas na sua existência. Quando elas existem, nós como é que encaramos? Aí está o jogo. Como nós encaramos as coisas quando elas existem na sua existência? As coisas. Como é que encaramos? Este já é o problema. Aí está o problema. A ordem sempre existiu e sempre existirá. Elas sempre existiram e sempre existirão no futuro. Os chefes também sempre existiram e sempre existirão. Mas você que recebe essa ordem com o homem, vindo do homem, pode existir através desta ordem, pode existir ou pode deixar de existir. Deve respeitar o poder do tempo. Você deve respeitar o poder do tempo. E respeitar o poder do tempo significa analisar a ordem quando é dada. Porque essa ordem
no tempo que ela é dada, ela pode colocar em causa a sua vida, a vida da sua família, seus filhos, seus netos, bisnetos. Você é responsável dessa ordem. Não é a pessoa que deu, você que foi dado essa ordem. Você deve estar consciente, porque você é uma pessoa consciente. Então, você foi dado ordem. A pessoa que te deu sabe que é uma pessoa consciente. Então, você como pessoa consciente tem o direito de analisar essa ordem. Se ela coloca em causa a sua vida ou não. Por exemplo, quando alguém te oferece uma quantidade de frutas, por exemplo, bananas ou laranja, alguém te oferece. Não pode pegar aquelas bananas, lavar, analisar, olhar primeiro, observar a fruta, como está, em que estado está, e lavar. Se por exemplo, é uma quantidade enorme de frutas, tem que saber qual é a quantidade que você deve comer, qual é a quantidade que você deve deixar conservar para outro dia. Porque quando também comer em excesso pode fazer mal. Então, a ordem precisa ser analisada. Você é uma pessoa consciente. O problema não é a pessoa que te dá a ordem, ele te deu a ordem e você precisa analisar. Pegar e analisar, ver se dá ou não. Olho é para ver, mente é para pensar, refletir, analisar tudo com muita atenção. Quando você recebe uma ordem, tenha muito cuidado, porque a sua vida é importante. Os que mataram Irving Dias e Paulo Nguane receberam ordens para fazer isso. O fim, ele ficará com dinheiro e o fardo que vai carregar para toda a vida. O dinheiro vai acabar e vai ficar com um fardo que vai carregar para toda a vida. O dinheiro não vai comprar a vida e ter de volta a sua alma. Porque na medida que ele recebe o dinheiro para tirar a vida de um ser humano, um homem, ele está a entregar a sua alma. Porque ela já está entregue nas mãos do diabo e não perde. O Irving Dias já perdeu a vida. Você já matou o Irving Dias porque cumpriu ordens e recebeu dinheiro. E esse dinheiro nunca vai comprar a vida e trazer a sua alma de volta. A ordem que um homem dá deve ser analisada por parte da pessoa que recebeu a ordem. Você que recebeu a ordem é como se estivesse a receber frutas. Você precisa olhar as frutas, em que estado se encontram essas frutas, o que é preciso, se precisa lavar ou não. Então, a ordem que um homem dá a um outro homem deve ser analisada. Você é uma pessoa consciente. Recebeu a ordem, analisa se dá ou não dá. Ordens superiores. Você não analisa porque são ordens superiores. Superior quem? Deus. É o Criador Celestial que deu ordem. Você deve analisar essa ordem. Se coloca em causa o seu estado do espírito, larga esse trabalho. Não fica preso nas coisas que existem e um dia podem deixar de existir. Se você fica preso nas coisas que existem e que depois um dia deixam de existir, então você está a colocar em causa a sua vida, que um dia também vai deixar de existir. Porque você está a trocar a sua vida por coisas que existem e deixam de existir um dia. Uma ordem existe e deixa de existir. Uma ordem é para ser cumprida, mas também pode não ser cumprida. A ordem tem duas vertentes. Tem um lado de ser cumprida e tem outro lado que é rejeitado, deixar de ser cumprida. Uma ordem pode ser cumprida, assim como pode não ser cumprida, porque uma ordem assim é a natureza das coisas. Existe e deixa de existir, assim como pode ser cumprida e pode não ser cumprida. Você pode rejeitar, dizer nós não vamos poder fazer isso, ou eu não vou poder fazer isso, porque isso coloca em causa a minha vida. Então, se você é dado uma ordem,
Deve analisar, porque a ordem ela pode ser cumprida, assim como pode não ser cumprida. Depende de você que recebe essa ordem. Pode cumprir, assim como pode não se cumprir, pode não cumprir a mesma. Se essa ordem coloca em causa a sua vida, Senhor, larga. É como disse o engenheiro Venâncio, num dos lives, ele disse: se te dá uma arma de fogo, não dispara para teu irmão, dispara para baixo. É lógico, dispara para baixo, porque você está valorizando a sua vida. Isso chama-se autovalorização. Você não vai pegar a arma, matar o seu irmão inocente. Por quê? Porque essa ordem é mais importante que a vida do seu irmão? Ou é mais importante essa ordem que a própria sua vida? Porque se você faz isso, coloca em causa a sua própria vida. Então, se essa ordem ela foi dada por um homem, você tem que se perguntar de que lado da história onde eu estou. Se eu estou do lado certo da história ou do lado errado. Então, se você está do lado certo da história, então você deve agir dentro dos princípios corretos para que isso não coloque em causa a sua vida espiritual, porque a sua vida é aquilo que você sente, não é aquilo que você pega, não são coisas materiais. Você sente que está vivo e essa vida é mais importante, é Deus que te deu. Então por isso ele disse, num dos lives, ele disse: arma de fogo quando te mandam para fazer coisas na rua, por exemplo, balear, matar seus irmãos ou ameaçar seus irmãos, dispara para baixo. Se não quer estragar a bala, então não vale a pena. Deixa a arma ou entrega o dono. Procura outro trabalho, faz um outro trabalho. Pode não fazer nada até, pode não trabalhar, arranjar outro emprego. Porque emprego, dinheiro, é para alimentar a sua carne, não é a vida. A vida é alimentada por fazer coisas boas. Se você quer alimentar a sua vida, tem que fazer coisas boas. Então, se esse alimento da carne coloca em causa com o alimento do espírito, e você deve largar esse tipo de alimento, porque o alimento da carne não pode colocar em causa o alimento do espírito, porque o espírito é a vida, o Espírito Santo é a vida, é o amor que você deve praticar para alimentar a vida. Então, se você esse trabalho que você faz, que é para alimentar a sua carne, desejos materiais, coloca em causa o seu estado de espírito, você larga. O que você deve fazer é manter em equilíbrio, que é alimentar a vida e alimentar a carne, para que os dois estejam em harmonia. A carne e o espírito vivem juntos, mas em harmonia. Nesse momento devem estar em harmonia. Não faz suas coisas porque é ordem. Essa ordem se coloca em causa a sua vida, larga, Senhor. Ninguém vai te matar porque você não cumpriu o ordem. Tá bom, você jurou para poder cumprir ordens, mas não são ordens que oprimem o povo. Todos nós juramos para proteger o povo. Então essa mesma ordem não pode ser para oprimir o povo, matar as crianças inocentes usando armas de fogo. Você deve analisar essa ordem. Porque pode ser que seja uma ordem que está saindo diretamente do próprio diabo e você está para cumprir uma ordem legal. Digo ilegal porque não está dentro dos princípios corretos. Então, você precisa analisar. Nenhuma ordem está para oprimir o povo, nem para escravizar o povo. Se uma ordem coloca em causa a sua vida, deve largar essa ordem. Por quê? A palavra tem seu poder. E a palavra é como a seta, flecha. Quando parte para sempre. Este é o poder da palavra. A palavra é como seta. Quando parte para sempre. Uma ordem é uma palavra que alguém te dá. E você deve cumprir assim como não deve cumprir. Quando ver que essa palavra coloca em causa a sua vida, você pode cumprir, aliás, pode rejeitar, pode largar.
enquanto cedo, porque a palavra é como uma seita. Quando ela parte para sempre. Muito obrigado pela atenção.